Olá, sejam bem-vindos ao canal Atlantic Economy, onde diariamente publicaremos artigos sobre a economia e tecnologia mundial. Então, se não é inscrito no canal, dê um like e subscreva para mais conteúdo. No vídeo de hoje falaremos sobre as 5 maiores economias do mundo. Todos os anos, o FMI, Fundo Monetário Internacional, publica o ranking das economias mundiais. A força econômica de um país é julgada por seu PIB, Produto Interno Bruto, que é o valor de toda a renda gerada no país a partir da venda de bens e serviços. Assim, podemos considerar que a totalidade de bens que um país produz é o indicador responsável por retratar a força da sua economia. Deste modo, por meio do PIB de cada país, é possível listar as maiores economias do mundo e a sua relevância no mercado internacional. Convém realçar que o valor do PIB não representa a riqueza de um país, e sim a sua produtividade. Deste modo, o PIB também não considera o padrão de vida e o índice de desenvolvimento de uma região. Entretanto, estar entre as maiores economias do mundo não significa necessariamente que o país tem capacidade de gerar renda para a sua população. Este critério é calculado por outro indicador, o PIB per capita, que divide o valor do PIB pelo número de habitantes. Em primeiro lugar, encontra-se os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, assim conhecida desde 1890. No momento, possui um PIB nominal estimado em mais de 24,7 trilhões de dólares em 2022, que é aproximadamente 25% maior do que a segunda maior economia do mundo, a da China. Os Estados Unidos têm uma das economias mais desenvolvidas do mundo. O país tem acesso a abundantes recursos naturais, uma infraestrutura interna muito bem desenvolvida, altos níveis de produtividade e uma força de trabalho com bons resultados com o índice de educação. Historicamente, a economia norte-americana tem mantido uma taxa de crescimento do PIB estável, uma baixa taxa de desemprego, elevados níveis de pesquisa e investimentos financiados por capitais nacionais, derivado da diminuição das taxas de poupança. Em segundo lugar, temos a China, com 18 trilhões de dólares. A economia da República Popular da China é a segunda maior do mundo, com o maior crescimento econômico dos últimos 25 anos, com a média do crescimento do PIB em torno de 6% ao ano. A renda per capita da China tem crescido cerca de 6% ao ano, em média, nos últimos 30 anos e 15% em média aos 25 anos de exportação, que reduziu drasticamente a pobreza no país. Mas este rápido crescimento trouxe grandes desigualdades na distribuição da renda. Apesar de ser o terceiro país com maior extensão territorial do mundo, a China é altamente pobre em recursos naturais. E apesar de ter cerca de 20% da população vivendo dentro das suas fronteiras, o seu papel dentro da economia mundial foi relativamente pequeno por mais de um século. Desde o fim de 1978, o governo chinês reformou a economia do país, que passou de uma economia planificada, centralizada, com base soviética, que era bastante fechada ao comércio internacional, para a economia de mercado, que tem um setor privado em rápido crescimento e um forte setor estatal, fazendo a sua economia desempenhar um papel fundamental na economia global. De seguida, vem o Japão em terceiro lugar, com 4,9 trilhões de dólares. A economia do Japão é a terceira maior do mundo por PIB nominal, a quarta maior em paridade de poder de compra e é o segundo maior país desenvolvido do mundo. O Japão é o terceiro maior produtor de automóveis do mundo. Possui as maiores indústrias de bens eletrónicos e frequentemente é considerado um dos países mais inovadores do mundo, estando entre os líderes de registro de patentes globais. Encarando uma competição crescente com a China e a Coreia do Sul, a indústria manufatureira do Japão atualmente foca em bens de alta tecnologia e de precisão, tais como instrumentos ópticos, veículos híbridos e robótica. Em quarto lugar, temos a Alemanha, com 4,2 trilhões de dólares. A economia da Alemanha é a economia mais importante da Europa e é a quarta potência econômica mundial depois dos Estados Unidos, China e Japão. É uma economia de mercado na qual a seguridade social tem um peso muito grande na economia, tendo os alemães direitos sociais muito extensos. O país passou por grandes reformas de livre comércio antigamente, deixando de ser o homem doente da Europa para ser a maior e a mais robusta economia do bloco europeu na atualidade. A reunificação teve um impacto significativo no crescimento da parte ocidental do país, com grandes quantidades de dinheiro sendo utilizadas para financiar a reestruturação da porção oriental. As indústrias metalúrgicas e químicas têm um significante papel na economia da Alemanha, enquanto a agricultura, a média propriedade familiar altamente mecanizada predomina.
A cidade de Frankfurt é o principal centro financeiro da Alemanha e da União Europeia, onde está localizado o Banco Central Europeu e a Bolsa de Valores de Frankfurt. As indústrias e as empresas do setor terciário da Alemanha são bem dispersas pelo país, o que provoca grande tráfego aéreo e rodoferroviário. E, por fim, temos o Reino Unido. O Reino Unido tem uma economia de mercado parcialmente regulada. É hoje a quinta maior economia do mundo e a terceira maior da Europa, depois da Alemanha. O Reino Unido mantém o quinto maior PIB do mundo em matéria de mercado de taxas de câmbio e a 10ª maior em paridade de poder de compra. É membro da G8, aderido à primeira em 1973 e atuando como fundador no segundo. Sua maior capital e maior cidade, Londres, é considerada, ao lado da cidade de Nova York e Tóquio, o maior e mais importante centro financeiro do mundo. Sua economia também pode ser eventualmente rotulada como economia anglo-saxónica. Finalizando, com base nos dados da FMI, a atividade económica mundial está passando por uma desaceleração ampla e mais acentuada do que o esperado, com uma inflação mais alta do que o observado em várias décadas. A crise do custo de vida, o aperto das condições financeiras na maioria das regiões, a invasão da Ucrânia pela Rússia e a persistente pandemia do Covid-19 pesam muito sobre as perspectivas. Prevê-se que o crescimento mundial desacelere em 6% em 2021 para 3,2% em 2022 e 2,7% em 2023. Tirando a crise financeira mundial e a fase aguda da pandemia da Covid-19, este é o perfil de crescimento mais fraco desde 2001. Esperamos que tenha gostado do vídeo e para mais conteúdos como este, dê um like e subscreva no canal.